Sabe, eu e o dinheiro temos uma relação esquisita. Eu sempre fui do tipo que acreditava que ia ralar muito pelo dinheiro, mas que eventualmente meus esforços iam ser recompensados. Bem, vendo a condição que eu vivo agora, um emprego terceirizado que pode me demitir a qualquer momento, mesmo tirando todo o meu tempo livre, não custa nada pedir uma ajuda financeira extra, já que canais maiores, menores, piores e melhores do que eu fazem o mesmo. Apresento-lhes a função de membros do meu canal. Nele você poderá me ajudar com a quantia que mais lhe interessar dados os benefícios. Você poderá votar em qual vídeo sairá primeiro também, ou até sugerir um tópico de um mangá, anime ou série que você acharia interessante ver sendo feito em formato de vídeo. Você não precisa me dar dinheiro se você não puder ou não achar necessário, mas a opção vai estar ali para quem se interessar. E a longo prazo também me ajudará a soltar vídeos com mais frequência e até conseguir um computador melhor, já que talvez com isso eu vou conseguir mais comida na minha mesa. Bom que eu também não vou depender do AdSense bosta do YouTube que me paga menos do que o salário mínimo angolano. Na verdade eu menti, eu estou forçando você a me dar dinheiro sim. Você está ficando com sono, você vai me passar tudo que você tem na carteira. Você vai me ouvir falando de Raid Shadow Legends. Metal Gear Solid 5. Tem alguma força sobrenatural que não me deixa esquecer desse jogo. Eu me lembro de quantas madrugadas eu passei jogando e filtrando bases no Afeganistão ao som de Kids in America ao invés de ir dormir para ir bem nas aulas de manhã. O conteúdo imenso do jogo aperfeiçoado no mundo aberto fazia com que nenhuma forma de infiltração fosse igual quando o jogador estivesse fazendo uma missão às cegas, e com a ajuda do loop de gameplay de Metal Gear Solid 4 sendo aperfeiçoado em sua sequência, graças às centenas de armas diferentes para escolher, a campanha single player mais longa da franquia em uma inteligência artificial perfeita para experimentações graças às inúmeras interações possíveis. Com tudo isso, eu amei tanto esse jogo que fui convencido a jogar todos os outros da série, e não demorou muito para voltar para o 5 e me convencer que ainda era meu favorito. Contudo, assim como todos os jogos do Kojima depois de Metal Gear Solid... eu diria 3, já que Snake Eater é o queridinho da série, mas desde Sons of Liberty o Kojima provocava e filtrava sua audiência, então é difícil dizer. Enfim, é um jogo controverso de se falar, e dependendo do lugar da internet que você for, não vai demorar para ver que MGS5 é um caso de ame ou odeie. A mudança do icônico dublador dos Snakes, David Hayter, sendo substituído por Kiefer Sutherland foi uma decisão questionável, talvez desrespeitosa ao veterano da franquia. Skullface é um antagonista um tanto quanto superficial comparado ao que já vimos sendo feito antes, e a forma do jogo ser hypado como uma grande revelação de como Big Boss finalmente virou o monstro que conhecemos da franquia apenas para recebermos um plot twist de uma pergunta que nunca perguntamos, foi decepcionante para várias pessoas. Uma pena, porque eu não sou uma dessas pessoas. Eu posso aceitar as críticas de Metal Gear Solid 5, mas se é um pensamento errôneo a se fazer sobre o jogo, é que ele foi incompleto. Sim, há conteúdo não publicado no jogo que talvez seria essencial para fechar certos arcos estabelecidos, mas a experiência completa está longe de ser inacabada. O sentimento de vazio deixado para trás com o legado de Kojima e sua grande franquia foi em grande parte intencional. Ele não podia ter previsto que ia ser despedido pela Konami e ter sua imagem removida de grande parte do pós-marketing, mas a do fantasma que sentimos quando os créditos são exibidos é algo que está no nome do próprio jogo, e Hideo Kojima não é exatamente sutil em sua alegoria se suas referências a Moby Dick são bom guia sem perigo. Muitas pessoas continuam com raiva da grande conclusão da saga de Big Boss e talvez eu não possa convencê-los de que não estão. Porém é difícil não notar que esse ponto narrativo não foi uma grande decisão artística quando Kojima fez o mesmo bait de forma similar 14 anos antes em Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Então hoje iremos falar sobre a grande ilusão de Metal Gear Solid 5 e também como Venom Snake conseguiu virar um dos meus personagens favoritos da franquia, dizendo e fazendo tão pouco. É importante se lembrar de que Metal Gear Solid 5 não é exatamente uma sequência direta a Metal Gear Solid 4. A saga de jogos de Big Boss segue de Metal Gear Solid 3 até Peace Walker. Eu contaria Portable Ops, mas a franquia não liga para Portable Ops. Depois de ter sido traído por sua pátria a matar sua grande mentora The Boss, Naked Snake, o Big Boss, é tratado como um grande herói pelos Estados Unidos por ir contra tudo que acredita. Todas suas ações até aquele momento em sua carreira foram reduzidas a ser um grande marionete dos filósofos. Um grupo formado após a Primeira Guerra Mundial cujo poder, inteligência e alcance monetário alcançava influência governamental acima de vários países com o intuito de estabelecer um forte sentimento de paz mundial,
mas que com a morte de seus principais fundadores, seus sucessores foram eventualmente corrompidos por revanchismo e seus sentimentos patrióticos. O legado dos filósofos foi o nome dado a um processo de caixa 2 feito durante o período de atividade dos filósofos com fundos arrecadados que chegavam a cerca de 100 bilhões de dólares. Com esse dinheiro, eles planejavam manter o planeta Terra em um estado perpétuo de guerra. Porém, com o advento da Segunda Guerra Mundial e o prévio da corrida nuclear, um soldado soviético chamado Boris Volgin conseguiu roubar o legado dos filósofos e separá-los em bancos secretos espalhados pelo mundo. Quando seu filho Yevgeny Borisovich, ou só Coronel Volgin, eu não me garanto de falar russo fluente com consistência, conseguiu um microfilme revelando onde o legado estava, e com apenas uma fração desse dinheiro, planejou estabelecer a supremacia comunista no resto do planeta, usando a arma nuclear americana para bombardear o terreno russo para começar uma terceira guerra mundial contra os Estados Unidos, enquanto planejava lançar um protótipo de que conhecemos como Metal Gear, o Chegorod. Snake, achando que estaria salvando o mundo da terceira guerra mundial ao parar Volgin, não imaginaria que sua mestre The Boss trairia os Estados Unidos e a ele mesmo para se unir a Volgin, com isso também sendo friamente calculado pelos filósofos para que The Boss servisse como um bode expiatório, refletindo a culpa para uma traidora específica para que os Estados Unidos tomassem o crédito por derrotar a Rússia, se revelar que também estavam de acordo em fomentar a economia de guerra, aniquilando nações para estabelecer sua supremacia. Snake, agora apelidado de Big Boss por matar sua mentora, não sente prazer nenhum em ser nomeado como herói de sua nação, pois ele sabe que foi tudo uma farsa. The Boss havia praticamente cometido suicídio para que sua vontade do mundo viver em paz fosse realizada, ao que tanto Big Boss quanto seu comandante durante a missão Snake Eater levaram como missões pessoais a serem cumpridas em um sonho póstumo. There's only room for one boss. Bruh. And one snake. Burra, velho. Zero acreditava que The Boss estaria feliz com o mundo sem bordas, com o único governo igualitário que impossibilitaria guerras futuras com sua união absoluta dos países. Então, com a ajuda do agente Ocelot, a espiã apaixonada por Big Boss Eva, e outros membros da Operação Snake Eater, eles encontraram parte do legado dos filósofos para fundar suas ideias com a ajuda de Big Boss, assim formando os Lalelulelu. Hã? Eu quis dizer os Lalelulelu. Ah, é sério que a gente vai fazer essa piada manjada de censurar os Lalelulelu com Lalelulelu? Lalelulelu. Ah, Cypher. Zero e Big Boss fundaram Cypher. Porém, almejando terem substitutos para o maior soldado da história caso algo acontecesse com ele, Zero almeja clonar Big Boss devido à radiação ter deixado ele infértil, criando o projeto Les Enfants Terribles com o nascimento de David, Eli e George, Solid, Liquid e Solidus Snake. Enojado com os planos de Zero, Big Boss saiu de Cypher para criar Militaires Sans Frontières, um exército sem fronteiras que impedisse os militares de serem controlados por governos, sendo livres para criar e terminar suas próprias guerras como um bando de mercenários anarquistas que são. E é aí que finalmente chegamos no tópico do vídeo. Bem, mais ou menos. Você tá achando que isso aqui é muita exposição? Bem-vindo a Metal Gear, diálogo expositivo é seu nome do meio. Na MSF, um certo soldado paramédico desconhecido foi acolhido por Big Boss. Dado como o Snake não discriminava ninguém por raça, identidade, nação ou gênero, qualquer um podia fazer parte de sua milícia desde que se unificassem seus ideais. Tanto que em uma build inicial de Metal Gear Solid 5, o criador de personagens supostamente deixaria você escolher até se o paramédico de combate era homem ou mulher. Mas dadas as implicações que isso poderia ter no adentrar da história, o time provavelmente teve que cortar essa ideia. Mas ainda assim foi provado que ela ainda era uma ideia funcional em Metal Gear Survive, porque eu duvido muito que Metal Gear Survive criaria um sistema detalhado da criação de personagens, sendo praticamente uma coxa de retalhos do jogo anterior. Além disso, o médico de combate não tem uma identidade porque ele é para ser, bem, o jogador, o avatar dele. O nome, a data de aniversário está livre para que você customize da forma que você quiser. Isso é algo que o Kojima já fez em Metal Gear Solid 2 quando você nomeia seu save no jogo. Na verdade, ali você está dando nome para a placa de identificação que Raiden joga fora no fim do game. Como a maioria das pessoas que jogam o jogo tende a nomear seu nome ou algo que os identifique no save, esse momento foi feito para ser a cereja do bolo pós-moderno de Sons of Liberty. Raiden joga fora o seu nome. As expectativas de ser um personagem vazio, self-insert para você controlar. Ele joga fora o peso do seu destino, e na verdade mostra que o jogador é tão irrelevante para sua história que ele sequer reconhece o nome que estava ali, cuspindo na cara de quem achou que a sequência Metal Gear Solid 1 deveria ser a exata cópia do que veio antes, restringindo assim as liberdades artísticas do criador e da série. Se Kojima escreveu Guns of the Patriots no ápice do seu burnout, Peace Walker, Ground Zeroes e Phantom Pain foram escritos quando ele estava revigorado, sabendo que não teria chegado tão longe sem a gente. É uma forma de prestar homenagem ao jogador ao invés de fazer-lhe um desserviço. Você quer controle da história? Bem, aqui está. Esses são os jogos nos quais você tem mais livre-arbítrio em toda a franquia. Lentamente expandido no MSF pela América Central após a Revolução Cubana, recrutando criança e soldado como Tico e propagando a paz do lado de uma espiã da Cypher chamada Paz. Eu falei que o Kojima não era sutil.
Paz foi tão movida pelo vigor de Big Boss que, mesmo apenas fingindo ser um adolescente, por um breve momento ela considerou abandonar Cypher para viver em paz seguindo os ideais do Big Boss com Chico, Snake e subcomandante da MSF Kazuhira Miller. Mas eventualmente focando de novo em seu plano, Paz revela seu plano de roubar Metal Gear Z, que é derrotado por Big Boss, caindo no Oceano Pacífico e desaparecendo após o ocorrido. Pacifica Ocean caiu no Oceano Pacífico. Bravo, Kojima, o gênio da nossa geração, lá criatividade. Skullface consegue encontrar sua agente e resgatá-la do mar, mas dado que ele iria fazer com Paz, teria sido melhor ela ter morrido ali mesmo. Chico havia descoberto que Cypher havia pego Paz em uma base de ocupação americana dentro de Cuba chamada Acampamento Omega, um lugar sem intervenção estatal americana em solo comunista. Decidindo ir sozinho resgatá-la, Chico foi apreendido por XOF, o grupo auxiliar da CIA criado por Zero com o intuito de limpar traços de evidências restantes da agência secreta. O problema de XOF estava no comandante do grupo, Skullface. Sendo um húngaro que teve sua cultura e seu corpo mutilado por bombardeios vindos da Guerra Fria, ele desenvolveu um ódio profundo de outras nações vindo de sua necessidade de aprender diversas línguas diferentes pelas constantes invasões de países estrangeiros na Hungria. Mas depois de crescer e ganhar uma grande reputação como um agente na União Soviética por ser responsável por matar Joseph fucking Stalin, Skullface foi notado por Zero para ser o comandante da XOF. Skullface era contra o plano de Zero de unir todo o planeta pela vontade de Big Boss, por acreditar que a existência de apenas um governo mataria a pluralidade cultural dos planetas quando unido por americanos. Ele gostaria de criar um mundo sem nações, uma língua só. E adicionalmente com ódio de Big Boss por ele ter sido elevado a um herói internacionalmente enquanto ele vivia nas sombras, Skullface decidiu tirar o equilíbrio da Guerra Fria completamente das mãos dos Estados Unidos e da Rússia, vendendo armas nucleares para diversos países de terceiro mundo por um preço acessível com Metal Gears dele, secretamente possuindo controle sobre os dois fatores. Adicionalmente, Skullface havia descoberto sobre uma espécie de parasitas vocais que podiam ser treinados para erradicar todos que fossem capazes de falar uma língua, utilizando o método da Torre de Babel para destruir o anglicismo. Eu achei basic, com sua primeira vítima sendo Zero, que ao ser infectado adoeceu a ponto de entrar em um coma profundo por várias décadas. Cuidando de Zero, Skullface então aproveitou de Chico ter invadido na sua base para cuidar de Big Boss e MSF fingindo ser das Nações Unidas. Usando de comunicações falsas, ele entrou em contato com a base para inspecioná-los e checar por armas nucleares, e já que Big Boss ainda possuía Metal Gear Z em suas bases, ele tentou esconder suas armas principais, sem saber que estava abrindo caminho para ser bombardeado. Mas para Skullface fazer isso, ele precisou extrair a informação da única pessoa que sabia da localização de Zero, Paz, e criar uma isca para trazer Big Boss ao acampamento Omega. Algo como Chico pedir ajuda por estar capturado, algo que nenhum dos dois estariam interessados em cooperar, resultando em uma das torturas mais brutais da série. Cypher's been in hiding ever since his grand experiment. No one's seen him in years, except you. Paz foi espancada, estuprada e torturada pelos membros da XOF. Chico teve seus calcanhares parafusados para impedi-lo de se mover e também foi forçado a torturar e ter relações com Paz sendo menor de idade. E para assegurar sua vingança, colocou 2 bombas dentro de Paz. Uma foi colocada em seu estômago, removendo seus órgãos vitais para que ela vivesse tempo suficiente para pensar em que ela ainda estava segura, e outra em sua vagina, com ninguém esperando que ela estivesse carregando 2 bombas consigo. Finalmente, conseguindo a informação que queria, Big Boss e seu paramédico vão de helicóptero até Cuba com o intuito de resgatar Paz e Skullface. E apesar de tudo parecer dar certo após o paramédico detectar a bomba em Paz, todos ali dentro do helicóptero são detonados pela bomba aceta. You can kill Skullface, murder Huey, slaughter Zero, burn the whole world down, and he still won't bring me back. Me, or any of the dead. E até que enfim chegamos a Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain propriamente dito. Com a morte de Paz, Chico e os outros do helicóptero, os únicos 3 sobreviventes da explosão do helicóptero e a destruição da base MSF foram Miller, Big Boss e o paramédico. Demorando muito tempo para ser ressuscitado, Big Boss entra em coma por 9 anos enquanto o médico tem mais de 100 objetos estranhos adentrados em seu corpo graças aos destroços, mas ainda assim permanece vivo. Porém, com a intervenção de Zero e Ocelot, eles decidem colocar o melhor soldado de MSF em um coma induzido também para transformá-lo em uma sósia de Big Boss sem que ele saiba. Com o uso de cirurgia plástica e hipnoterapia, o médico teve seu passado e sua personalidade inteira apagadas. O plano era de ter 2 Big Boss vivos ao mesmo tempo para que um deles pudesse lutar contra Skullface e reconstruir uma base na República das Seychelles, no meio do mar que operaria funcionalmente similar à base MSF, estabelecendo uma clientela no Afeganistão e na África Central,
especializada no desarmamento nuclear dos países de terceiro mundo, enquanto o verdadeiro Big Boss estaria protegido de Skullface ao criar sua base expandida que acolheria o mundo todo e sua ideologia de um território de soldados, a Outer Heaven, na África do Sul. Com isso, o médico perde seu nome, seja lá qual era ele, e é forçado a correr o risco de aposta da Big Boss, que aprova o plano de destruir a vida de seu soldado mais fiel apenas para cobrir seu rastro, comprometendo assim a vida de vários outros pacientes e médicos do hospital que estavam escondidos em algum lugar do Chipre. Acreditando realmente ser Big Boss, Snake, apelidado de Venom Snake, a cobra que voltou do inferno para despejar seu veneno, reanima-se para resgatar Miller e matar Skullface. Agora, uma coisa que nunca deve ser subestimada é o poder de investigação de uma fanbase devota. Muitas pessoas já haviam teorizado em chans quanto no Reddit e no próprio YouTube de que não estaríamos controlando o verdadeiro Big Boss em Phantom Pain, porque Naked Snake não tem nenhuma cicatriz no corpo ou chifre na cabeça quando aparece em Guns of the Patriots. Os olhos de Venom eram verdes, ao contrário dos olhos azuis de Big Boss. Os dubladores dos dois eram o mesmo cara nos créditos. Diamond Dogs é um álbum do Bowie com a temática de ser substituído por um impostor, assim como a música The Man Who Sold the World, propositalmente usada no marketing, e dentro do jogo, como um cover feito por Mid-Ur, tendo dinheiro para licenciar a música oficial, mostrou que o tal plot twist podia ser visto de longe. Mas aí que tá, quem disse que não era para ser óbvio? Quem disse que era para ser um plot twist e não uma ironia narrativa? Afinal, a primeira fala que Big Boss diz a Venom Snake é: "Me chame de Ishmael", com Venom Snake sendo apelidado de Ahab, e o helicóptero dele sendo chamado de Pequod. É uma clara analogia a Moby Dick, onde o narrador opinativo e não tão confiável Ishmael conta a brava história do capitão Ahab, que junto com sua tripulação marítima e seu navio Pequod, tentou matar a baleia que havia arrancado a perna do capitão. Moby Dick, uma baleia que não dava mínima para Ahab e iria existir independente dele segui-la ou não, é perseguida pela tripulação do Pequod futilmente, apenas por vingança. Ahab era visto como um ótimo líder, um que aceitava marujos de todas as raças e descendências possíveis, sendo como um pai para seus homens e suficientemente fácil de conversar, a não ser que o assunto chegasse naquela maldita baleia. Com isso, ele é lentamente levado a matar sua tripulação, um marujo de cada vez, e quando isso não é o suficiente, ele perde seu barco, e finalmente é ele mesmo, com o único sobrevivente da jornada sendo Ishmael, que estava lá apenas observando de uma distância semi-segura. Essa perseguição sem fim atrás da vingança não se encaixa tanto com Venom, mas sim com Miller, que foi sequestrado pela unidade de parasitos de Skullface que lhe arrancaram um braço e uma perna. Surpreendentemente, Venom assume a voz da razão, sempre conseguindo arranjar um meio termo mais humano. Ao contrário de Big Boss, que já sequestrava pessoas, convencia crianças como Tico a serem soldados, e sequer considerava Eli e David ser seus verdadeiros filhos, Venom tem uma perspectiva muito diferente dele. Quando encontra crianças soldados comandados por Liquid Snake, ele tenta fazer de tudo para não tratá-los com crueldade, tentando reintegrá-los na sociedade para que aprendam a estudar, brincar e apreciar o valor da vida humana, apesar da improbabilidade da cultura de guerra sair de alguém introduzido tão cedo de tais horrores na sua infância. Miller é constantemente levado a aceitar opções mais humanas, como impedir o maior filho da puta da série Huey Emmerich de ser executado por trair MSF, ou adotando a Sniper com o motivo mais idiota de andar seminua na história dos videogames Quiet, dentro de Diamond Dogs, que na época estava sendo suspeita de ser uma espiã e muitas vezes era torturada para ver se falava a verdade quando simplesmente não podia. Isso porque Venom se vê como a imagem de seu ídolo. Ele é o grande ícone que Big Boss supostamente é na mente de seus soldados. E somado com a hipnoterapia que teve, seu caráter é elevado a um homem com muito mais carisma e coração do que ele realmente tem atualmente. Sim, ele é motivado por vingança, mas isso é prova de que nem mesmo com a tecnologia de ponta da época, nem com nenhuma que existe agora, um homem poderá ser capaz de viver a exata vida de outro, seguir nos mesmos trajetos, porque eventualmente ele formará seu próprio ego. A maior prova disso são nas cutscenes opcionais que você encontra ao explorar Mother Base o suficiente. É comum ver Venom Snake ter alucinações durante certas cenas do jogo, dado o dano cerebral que ele tem e o chifre saindo de sua cabeça, conectado diretamente ao seu cérebro. E devido à sua personalidade menos falatória e mais reservada dada a lobotomia que sofreu, ele tende a ruminar muito mais sobre certos acontecimentos, como, por exemplo, a morte de Paz. Com alguns sobreviventes da MSF trazidos de volta a Diamond Dogs, eles encontram antigas fotos da base como ela era antigamente, lembrando dos bons momentos da base e da época de paz enquanto ela ainda estava viva. E pelo que parecia, ela realmente estava, mas o trauma do ocorrido havia sido demais, havendo revertido somente para acreditar na ilusão de que realmente era uma menina de colegial como seu personagem devia ser. A alegria no rosto de Venom é evidente. Ele claramente quer acreditar que Paz realmente está bem e que com a ajuda dele, ela poderá se recuperar de seus traumas, ter sua memória de volta e poder deixar tudo aquilo para trás. Só que quando vemos as explicações e a memória falsa do paramédico, notamos que é logicamente impossível de Paz ter sobrevivido. Something's not right. Check her again. Como Snake, sem sabedoria nenhuma de uma segunda bomba, mandaria um médico fazer uma segunda inspeção em Paz? Porque ele de repente teve essa intuição se isso não foi mostrado em Ground Zeroes antes?
porque é impossível, não só de que Paz está salva, mas de que Big Boss, que já matou tantos até aquele ponto, daria a mínima foda pra Paz depois de ter entrado em um coma 9 anos por causa dela, evidenciado por Big Boss nunca sequer falar o nome da Paz, sendo apenas mais um rodapé na grande história. Essa culpa por ter sobrevivido jamais poderia vir do próprio Big Boss, mas sim do médico, o médico responsável por ter perdido Paz e causado todo aquele acidente para ele, Big Boss, Miller e Chico. A verdade é que Paz teve um maior impacto para os soldados que mantinham contato com ela do que Big Boss jamais poderia ter. Quantas mentiras ele já não é forçado a acreditar para fingir que pode ter um semblante de felicidade. Outra prova de que Venom ainda é sua própria pessoa é da forma que ele conquista Quiet. Antes sendo um assassino da XOF com os parasitas vocais da cepa americana, tudo que ela precisava fazer era falar e matar todos da Mother Base, Venom e Miller inclusos. Mas se indagando por sua piedade e eventualmente se apaixonando com Venom, os dois fazem missões juntos e Quiet prova ser útil e leal a Diamond Dogs. Quiet e Venom conseguem formar um laço independente de ele ser ou não o Big Boss verdadeiro. Ao contrário de Errab, Venom realmente consegue parar o Skullface e deixá-lo para morrer, capturar Metal Gear Silent e vingar-se de Cypher, mas... e depois? Aquilo não foi nem perto do final, nem no jogo nem na história. Matar o Skullface não deu a nenhum deles um senso de conclusão de fecho de cortinas. A vida de todos ali continuaram, sem braços, sem pernas, feridos, vazios, com entes mortos e cheios de ódio. Eles procuraram por todos os outros motivos para continuar sua jornada, para ter alguma motivação para manter o fogo da vingança vivo, mas só acabam notando quão inútil isso é. Ao destruir o que sobrava de XOF e os parasitas, eles só se prejudicam cada vez mais, perdendo soldados, Quiet e, no caso de Venom, sua própria identidade. Phantom Pain usa muito do linguajar cinemático ao invés da salada de palavras que estamos acostumados em ver no resto da série. E isso é algo que é muito bem usado em suas cutscenes para benefício da sutileza da história, visto como o Coronel Vogan se mantém vivo nos eventos de Snake Eater durante um coma, e após ser possuído por um jovem Psycho Mantis que, com o poder de fortalecer as energias negativas das pessoas, conseguiu reanimar Vogan a um homem feito de fogo, sendo indiretamente responsável por impedir a vitória de Skullface e a progressão de certas missões de Venom. Porém, quando Vogan finalmente encontra Venom, achando que ele é a Big Boss, ele é morto por notar as mínimas diferenças. Cut out his eyes. I don't like those blue eyes of his. There's nothing more important to a soldier than his eyes. You made him a soldier, and now you will unmake him. Yes, it'll make for a touching display. O único arco que realmente considero que devia estar no jogo e não está e deixa a experiência incompleta é o terceiro mapa e o arco Kingdom of the Flies, onde Venom confrontaria Liquid Snake para pegar Sahelanthropus de volta, fechando o arco de Eli e Psycho Mantis ao descobrir que todas as crianças soldados tinham cepas do parasita de cordas vocais. E não ajuda que a história é canon e explica o único ponto aberto da história que deveria ter sido fechado. Mas de resto, tá tudo ali. O sentimento de vazio é intencional. Por qual outro motivo teríamos um capítulo chamado Paz que simplesmente não existe? O dia da paz nunca chegou. E dado como Venom Snake, ao invés de sentir fúria ou ódio por ter perdido sua identidade quando descobriu quem realmente era em Outer Heaven, ele simplesmente continuou seguindo o plano de Big Boss. Isso mostra que ele virou o demônio e o fantasma que ajudou ele a virar a lenda que Naked Snake é na época de Solid Snake. Mas o dia da paz eventualmente ia chegar. No. Big Boss can go to hell. I'll make the Phantom and his son stronger to send him there. For that, I'll keep playing my role. Hideo Kojima é um homem que perdeu o pai durante a Guerra Fria e cresceu com diversos problemas econômicos e emocionais devido à perda de uma figura paterna aos 13 anos, algo que o motivou a escrever constantemente sobre a dualidade de pais e filhos durante a série. Sem sombra de dúvidas, toda a geração seguinte não só tem o potencial como o dever e o alcance para superar a geração passada. Qualquer noção de predestinação é completamente esdrúxula quando vemos a constante luta de protagonistas como Solid Snake, que apesar de ter sido um clone vindo dos genes defeituosos de Big Boss, conseguiu derrotar Venom, Big Boss e Liquid, tendo menor aptidão física e genética. Ou Paul Raiden, que apesar de não ter sido clonado por ninguém, foi instruído da forma de gene social teorizado por Richard Dawkins, os menos tipos de carinha são... E ainda assim conseguiu derrotar Solid Snake, independente do que foi instruído na infância. Ideias, sons, culturas são coisas que podemos espalhar assim como nosso DNA, que poderá instruir outros com talvez muito mais influência do que qualquer informação dada de pai para filho em alguns cromossomos.
Curvar-se diante de um futuro predestinado é a maior balela que alguém pode fazer a si mesmo. Venom Snake seguiu o plano de Big Boss com absoluta maestria, porém tudo o que ganhou com isso foram tiros de RPGs na cara, morrendo sem sequer ser lembrado como um médico enquanto todas suas conquistas foram absorvidas por Big Boss, completamente esquecido nos anais do tempo. Anais. Hal Emmerich, tendo um avô que contribuiu em criar a bomba atômica de Hiroshima e um pai que matou sua mãe ao descobrir que ele havia tentado colocá-la em Metal Gear Sahelanthropus quando criança, e ainda por cima cometeu suicídio tentando matar sua irmã Emma Emmerich, junto com ele dentro de uma piscina por descobrir que sua nova esposa havia tido relações sexuais com seu filho de menor, ao invés de cuidar de uma vítima de abuso sexual. Meu Deus, como eu odeio Hugh Emmerich! Foi eventualmente descoberto por Solid Snake e formou um grupo chamado Filantropia, responsável em impedir e destruir criações de novos Metal Gears para não haver mais armas nucleares capazes de destruir o mundo. Nada disso seria possível se não fosse por Miller, que após sentir-se traído por não estar ajudando o verdadeiro Big Boss, decidiu treinar Solid para que um dia o matasse. O que ele não sabia era que Solid Snake cumpriria a vontade de The Boss, 50 anos depois dela morrer, de forma muito mais eficiente do que Zero ou Big Boss jamais conseguiriam, sem sequer conhecê-la. You were right. It's not about changing the world. It's about doing our best to leave the world the way it is. It's about respecting the will of others and believing in your own. Isn't that what you fought for? This is good, isn't it? Eu não sou contra a saga Metal Gear ser continuada sem Kojima. A própria série teve vários jogos bons que não foram dirigidos e supervisionados por ele. Mas assim como a vontade de The Boss, bons valores podem ser deturpados e transformados em algo que nos faz pensar que seria melhor nunca termos revivido as relíquias do passado para começo de conversa. Há uma minúscula chance de Metal Gear realmente voltar das cinzas e ter uma continuação, assim como o Silent Hill que foi anunciado recentemente. Mas se for para ser execrado e desrespeitado, eu também não vejo problema nenhum em deixar o passado morrer. Ser uma boa lembrança do que aconteceu, sem necessidade para retornos ou nostalgia. Precisamos dar valor à morte e ao que acaba, pois o fechamento de um ciclo é o começo de outro. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Earth may not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same thing.